Deixa eu ver aqui, apresentar a tela inteira. Tá. Não, não é isso. Aí. E aí, Tarsis, beleza? Bom dia. Bom dia. Tá, vamos ver aqui. Então, guris, vamos fazer o seguinte, ó. Como esse conteúdo foi largado meio em cima, eu queria comunicar algumas coisas para vocês, assim, ó. Eu não sei se vocês viram no nosso plano de ensino que a gente teria um teste semana que vem, tá? Que seria o teste desse conteúdo. Eu tô achando um pouco em cima, bem dizer assim, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma. Semana que vem, vamos trabalhar conteúdo de trifásicos, que é um dos últimos conteúdos de circuitos 2. E aí, depois da semana que vem, nós vamos fazer um teste. Esse teste vai ser só da parte de potência, tá? E aí, depois do teste, teria a prova. A prova, sim, vai ser com relação a todo o conteúdo aí, que vai envolver potência e trifásicos. O que vocês acham? Pra mim tá bom, assim. Olha, por mim tranquilo também. Tu escutou, Guilherme? Sobre a prova, vai ser semana que vem? Na outra semana. Semana que vem, aí eu vou fazer o seguinte: semana que vem eu trato do conteúdo de trifásicos, e depois da semana que vem fazemos o teste. Aí Perfeito. o teste é só sobre potência, tá? Uhum. E aí depois a prova vai reunir o conteúdo de potência e vai reunir o conteúdo de trifásicos também. Pode ser? Sem problemas. Se fica fácil pra todo mundo. Eu acho que ficaria melhor assim, né? Que aí também dá mais tempo para vocês estudarem essa parte de potência, tá? Não fica tudo meio em cima, meio embolado também, tá? Eu vou... Como esse conteúdo eu postei ontem, não deu tempo de vocês darem uma boa olhada, eu vou conversar ele com vocês, tá? Se vocês quiserem manter o microfone de vocês aberto para trocar uma ideia, não tem nenhum problema. Eu acho que ninguém tá com barulho de fundo. Acho que quem vai estar com barulho de fundo aqui sou eu. Vamos ver aqui uma coisa. Apresentar a tela inteira. Tá. Beleza. Gente, começando assim a questão de potência, tá? Vocês estão vendo essa tela aqui? Sim, sim. Tá. Quando a gente trata de potência em energia elétrica, sempre a multiplicação da tensão pela corrente, tá? Quando vocês trabalhavam lá em circuitos 1, nós tínhamos simplesmente isso. Tu pegava a tensão de um resistor, a corrente aplicada sobre ele, e tu tinha a potência em watts. Aqui em corrente alternada, também dá para fazer isso. Só que eu vou lembrar para vocês alguns problemas que nós temos. Por exemplo, primeiro, a gente tem uma tensão que vai variando com o tempo. Como a gente tem uma tensão que vai variando no tempo, imagina que a gente está aplicando isso no resistor. Nós também vamos ter uma corrente que varia no tempo. Tá? Com isso, a gente vai ter uma potência que pulsa no tempo. Qual é o problema disso? Se eu pegar, por exemplo, num instante t0, a potência pode ser que seja zero. Se eu pegar num instante
um pouco mais à frente. Pode ser que a potência seja metade do pico dela, entendeu? Ou seja, eu não tenho um valor fixo de potência. A minha potência, ela muda com o tempo. Qual que é o problema disso? Tá? O problema disso é que eu vou precisar de uma análise estatística para me dizer o quão grande que é essa potência. Porque a potência que eu tenho no resistor de 100 ohms e a potência que eu tenho no resistor de 10 ohms, elas são diferentes, apesar de elas também variarem com o tempo. Então, eu preciso dessa análise estatística. A gente fez algo parecido com a tensão e com a corrente. A gente tentou a análise, por exemplo, de média. Nós percebemos que ela não funciona na tensão e na corrente, por quê? Semiciclo positivo é igual ao semiciclo negativo. Daí, o que a gente utilizou? O valor RMS. Tá? Aqui na potência, a gente vai fazer algo similar, eu vou mostrar para vocês. Começando aqui, ó. A primeira potência que a gente estuda em circuitos elétricos, apesar dela não ser muito empregada futuramente, ela vai ser a base para a gente determinar as outras potências, que é a potência instantânea. O que é a potência instantânea? Potência exata, num determinado tempo do meu circuito. Tanto que, por isso, ela é uma função do tempo. P de t igual a V de t vezes I de t. Quem é a tensão e a corrente? Muito provavelmente, como a gente está trabalhando com um circuito de corrente alternada, é uma função senoidal. Tá? Como ela é uma função senoidal, tem um valor de pico, tem uma frequência angular e tem também uma defasagem de fase, que pode ser zero. Tá? A minha corrente vai ser essa mesma coisa. Então, essa minha potência vai ser a multiplicação de uma tensão senoidal por uma corrente senoidal. Tá? Daí, aqui já estaria pronta a minha equação da potência. Ok? Eu já poderia utilizar essa equação, caso eu quisesse traçar algum gráfico, fazer qualquer coisa, tá? Mas, eu vou abrir essa equação em dois cossenos. Vocês já vão entender o porquê que eu vou fazer isso, tá? Para fazer isso, a gente vai utilizar o que se conhece como identidade trigonométrica. O Olinto já deve ter falado isso com vocês, né? É aquela velha história. Se Deus criou o seno, o diabo criou as identidades trigonométricas. Então, aqui está ela. Seno de A vezes seno de B é igual a 1 meio de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. O que isso quer dizer? Tá? Seno do que for que estiver aqui dentro deste seno, vezes seno do que for que estiver aqui dentro desse seno, vai ser igual a 1 meio de cosseno do que estava ali dentro do primeiro seno, menos do que estava dentro do segundo seno, menos o que estava dentro do primeiro seno, mais o que estava dentro do segundo seno. Tá? Como que algum matemático descobriu que o seno é igual a esta relação de cosseno? Gente, apenas joguem as mãos para o céu, agradeçam que alguém fez esse trabalho para vocês e que não foi a gente, tá? Que bom que alguém achou e descobriu isso, porque isso vai nos ajudar. Até esse momento, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, jogar as mãos pro céu e deixar a Deus. Isso aí. Vocês têm que sempre interpretar a matemática, gente, não como fim para nós, tá? Porque muitos alunos consideram a matemática o fim da picada para eles. Não, a matemática não é o nosso fim. A matemática é um meio que nós vamos ter para resolver os nossos problemas. Então, quanto mais trabalho matemático fizer por nós, melhor, tá? Então, foi esse o caso. Algum matemático muito esperto, muito dedicado, provavelmente sem ter muito o que fazer, encontrou essa relação trigonométrica aqui e nós vamos usar ela, tá? Então, esse valor A aqui, gente, é tudo que está dentro desse primeiro seno. Eu não estou conseguindo selecionar aqui porque esse é PDF, tá? Este valor B é tudo que está dentro desse segundo seno, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, que nesses senos não se acompanha o valor de pico. Então, eu estou apontando aqui na tela. Esses valores de pico aqui, ó, a gente põe eles para fora, tá? A gente puxa eles aqui. Esse 2 que está aqui, eu botei dessa forma aqui embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2.
Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Pelo silêncio, acho que não. Olha só, pensa aqui comigo, Guilherme. Se eu tivesse ter que utilizar essa equação aqui certinha, V de pico vezes I de pico estaria dividido simplesmente por 2, tá? O que eu fiz foi dividir por raiz de 2 por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é quanto? 2. Tá? Depois vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Vamos continuar. Cosseno de A menos B, então. Cosseno de ômega t mais θv, que é o A, o que está dentro do primeiro seno, menos B, que é o que está dentro do segundo seno. Ômega t mais θi. Menos cosseno do que está dentro do primeiro seno, mais o que está dentro do segundo seno. O que vai acontecer aqui? Ômega t menos ômega t, zero. Ômega θv menos θi permanece. Então, eu vou ter cosseno de θv menos θi. Menos cosseno ômega t mais ômega t, 2 ômega t. θv mais θi, θv mais θi. Daí a minha equação final ficou isso aqui. E o que acontece com esses dois caras aqui? Gente, V de pico dividido por raiz de 2, isso não lembra para vocês uma relação que a gente costuma utilizar? Sim. Para a gente calcular o valor RMS de uma forma de onda sinoidal, a gente pega o valor de pico dela e divide por raiz de 2. Foi por isso que eu separei esse 1/2 em raiz de 2 e raiz de 2. Por quê? Porque eu simplesmente fiz V de pico dividido por raiz de 2 e de pico dividido por raiz de 2. Então, aqui eu tenho VRMS vezes IRMS. Tá? Então, a equação final da minha potência instantânea, ela ficou VRMS vezes IRMS vezes cosseno de θv menos θi menos cosseno de 2 ômega t mais θv mais θi. Tá? Eu coloquei aqui embaixo no arquivo aqui algumas conclusões que a gente pode chegar dessa equação. Tá? Mas eu vou chegar a essas conclusões com vocês aqui. Primeira conclusão que a gente pode chegar. Perceba o seguinte, tanto este fator quanto este fator estão sendo multiplicados por VRMS vezes IRMS, tá? Vou dar um zoom aqui. O que isso significa? Significa, gente, que a potência, como vocês podem ver, ela vai ter uma parte que não muda com o tempo, que é esse cosseno de θv menos θi. Por que isso aqui não muda com o tempo? Porque a defasagem entre tensão e corrente em um determinado circuito é causado pela impedância. Isso só vai mudar se a tua impedância muda. E nas nossas análises de circuito, a impedância não muda com o tempo. Ela é fixa. Então, esse valor aqui de potência é fixo. E esse valor aqui é pulsante. Tá? Então, a potência ela vai ter uma parte CC e a potência ela vai ter uma parte que vai ficar alternando com o tempo. Essa é a primeira conclusão que a gente chega com a expressão da potência instantânea. Até aí, tudo bem? Acompanhando aqui. Tá. Vocês podem ver o seguinte, ó, que dependendo da diferença de ângulo entre a tensão e a corrente, eu posso ou não posso ter essa parte CC. Tá? Como assim? Pensem aqui comigo. Qual é a diferença de ângulo que existe entre a tensão e a corrente de um resistor? Zero. Zero. Não existe. Tá? Por quê? Resistor não causa defasagem entre tensão e corrente. Então eu vou ter cosseno de zero. Bons matemáticos como nós somos, cosseno de zero vai ser igual a 1. Tá? Então, eu vou ter uma parte CC que é simplesmente VRMS.
Se eu tiver um elemento puramente indutivo ou puramente capacitivo, eu vou ter uma defasagem de ou mais 90 graus ou menos 90 graus. Cosseno de 90 graus ou cosseno de menos 90 graus vai ser igual a quanto? Zero. Zero. Então, quando eu estou trabalhando com elementos puramente reativos, gente, eu não vou ter parte CC. E isso faz sentido. Tá? Por quê? Porque em um semiciclo da rede, o indutor acumula energia. Ou seja, ele absorve potência. Fiz errado. Ele absorve potência. No outro semiciclo na rede, ele devolve essa potência para o circuito. E assim a potência dele vai indo. Já o resistor, não. O resistor, ele não tem potência negativa. Então, a potência dele pulsa da seguinte forma. Não estão enxergando isso? Eu mostro para vocês. Eu vou abrir aqui o PSIM e eu vou simular cada um desses elementos aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu posso colocar eles, inclusive, um em série com o outro, que não tem problema, porque eu vou analisar a potência individual em cada um deles, tá? Essa parte ativa e reativa tu vai explicar mais pra frente, né? Vou. Ok. Aqui o que eu estou explicando, Gui, é simplesmente como a potência se comporta de forma instantânea. E isso é bem, como é que eu posso te dizer? É mais para a gente entender depois da onde que vai sair o conceito de potência ativa. Tensão no resistor, tensão no capacitor e tensão no indutor. Eu vou colocar aqui um amperímetro para medir a minha corrente. Como esses elementos estão em série, né, gente? A corrente que passa no um é igual à corrente que passa no outro, tá? Então eu vou colocar aqui em simulação e vou botar isso aqui para rodar. Nossa, eu vou ter que falar lá com a PowerSim, porque eu comprei essa licença do PC, né? E tá me dando muito problema isso. Horror. Eita, nós. Tá. Deixa eu ver se o circuito atingiu estabilidade. PC, VL, VR. Atingiu, será? Não sei. Como o VC tá grande, né? Vamos ver aqui os outros. VL. Como o VL tá pequeno, né? Tá. Eu vou deixar essa simulação rodar por 2 segundos e eu vou printar a partir do segundo 1. Que aí eu sei que o meu circuito já está em estabilidade. Tá? Tá. Eu ainda estou achando pequena essa tensão aqui. Eu vou aumentar aqui a minha capacitância. E o resistor aqui eu vou deixar em 10 ohms. Tá ótimo. Vou colocar aqui no gráfico a tensão do resistor. Beleza. Vou colocar aqui a corrente série também. E vou colocar aqui a corrente série também. Certo. Tá, beleza. Tá tudo certinho. Primeira coisa, ó, gente. Vamos dar uma analisada. Tensão e corrente no resistor. Se a gente der um zoom aqui, ó, vocês podem perceber. Eu acho que fica melhor ver assim, né? Vocês podem perceber que a tensão e a corrente, elas estão em fase.
Como assim, professor, elas estão em fase? Se a corrente começa aqui, a tensão também começa aqui. Lembrando que a corrente é o I série aqui, tá? Eu vou tirar essa corrente aqui. Aliás, eu vou tirar esse gráfico aqui e vou botar primeiro aqui a tensão no resistor, para ficar padronizado com o outro, e a corrente. Tá? Vocês conseguem enxergar isso que eu estou dizendo, que eles estão em fase? Sim, eles estão oscilando na mesma frequência. É na mesma frequência. Eles sempre oscilam na mesma frequência. Mas o que eu quero dizer é que eles estão em fase que quando um começa, o outro começa também, ó. Isso. Por quê? Porque resistor não causa defasagem. Isso não acontece no capacitor. Vocês podem ver, ó, que no capacitor, enquanto a tensão está em 0, a corrente já está em 90 graus. Então, no caso do capacitor, a corrente está adiantada de 90 graus. Tá? Já no caso do indutor, enquanto a tensão do indutor está em mais 90 graus, a corrente recém está em 0. Então, no caso do indutor, a corrente a tensão é defasada da corrente de 90 graus. Tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo. É simplesmente defasagem entre tensão e corrente. Isso vai ser importante agora para a gente ver como se comportam as potências. Tá? Nesse gráfico aqui agora, eu vou botar o seguinte. Eu vou fazer a multiplicação da tensão pela corrente. Eita. Que foi o que a gente estava analisando ali. Tá? Neste gráfico aqui, eu vou fazer a multiplicação da tensão e da corrente do capacitor. E neste gráfico aqui, eu vou fazer a multiplicação da tensão e da corrente do indutor. Eu vou tirar esses caras aqui. Tu não botou do resistor aqui? Eu acho que tu botou VR, Douglas. Parabéns. Botei. Agora foi. E vou dar um zoom aqui para tentar pegar um close melhor. Ó. Parecem ser o mesmo gráfico, mas prestem bem atenção, meus caros. Eu vou colocar aqui embaixo o gráfico da tensão de entrada, que não foi calculado, mas eu vou pôr. Eu esqueci de pedir e eu quero que vocês notem algumas coisas. Eu, na verdade, posso até pôr. Eu vou pôr aqui embaixo. E aí eu quero que vocês notem algumas coisas. Tá? Primeiro, olhem isso aqui. Vocês podem perceber que aqui o resistor ele começa em 0, tem um pico e volta em 0. Começa em 0, tem um pico e volta em 0. O que significa um elemento ter potência apenas positiva? Significa que ele só dissipa. Exatamente. Significa que ele só consome energia. Muito bom. Agora, veja o que acontece aqui com o capacitor. Nesse momento aqui, ele está consumindo, entre aspas, energia, tá? Mas nesse semiciclo, ele tem valores de potência negativos. O indutor é a mesma coisa. Nesse semiciclo, ele tem valores de potência positivo, e nesse semiciclo aqui, ele tem valores de potência negativos. O que significa isso? Tanto capacitor e indutor, gente, eles armazenam, devolvem energia. Armazenam, devolvem energia. Armazenam.
elementos armazenadores. Vocês podem estar se perguntando, meu Deus, que inútil, por que eu tenho um elemento que vai fazer isso no meu circuito? Bom, gente, por vários motivos. Primeiro deles, os motores elétricos, eles funcionam com esse princípio. Eles, claro, eles não são apenas armazenadores de energia. Tem uma parte da energia que é convertida em torque. Tá? Essa parte é simulada por um resistor, quando a gente for fazer simulação de circuito. Mas o que eu quero dizer é que, para o ventilador funcionar, por exemplo, ele vai ter um elemento indutivo. Ele vai ter uma bobina ali dentro que vai se comportar desta maneira aqui. Então, na verdade, a questão de indutor e capacitor, muitas vezes, é porque eles fazem parte do funcionamento da máquina. Por isso que eles têm esse comportamento. Tá? Quem trabalha com eletrônica sabe também que essa característica de armazenamento do capacitor é muito útil quando a gente está tentando estabilizar tensões dentro de um circuito, certo? Ou quando a gente quer estabilizar uma tensão após um retificador. Tá? Em circuitos elétricos 2, essa característica de armazenamento, a gente estuda ela através da potência e da impedância. E daí nós fazemos os cálculos das nossas tensões e das nossas correntes. As linhas de transmissão, por exemplo, pessoal, elas são modeladas muitas vezes por uma indutância e uma resistência. Tá? Então, indutor, capacitor e resistor são elementos que naturalmente aparecem nas máquinas que nós trabalhamos, nas linhas de transmissões e nos transformadores. Vocês entenderam isso, gente? Sim. Tá. Então, assim, ó. Segundo ponto que eu quero que... Esse era o primeiro ponto que eu quero que vocês olhassem. Indutor e capacitor, eles não têm valor CC, eles apenas têm um valor alternado. Isso se deve àquela parcela ali da equação que a gente analisou, cosseno de θV menos θI, que vai ser zero. Já o resistor, ele tem uma parcela que é CC, por isso que essa forma de onda senoidal, ela deu um upzinho para cima, tá? E ela também tem uma parte de onda alternada. Essa parte de onda alternada aqui, gente, vocês podem ver que ela é cosseno de 2 ômega-t. O que significa esse 2? Significa que se o nosso seno ele está pulsando em ômega, a nossa potência está pulsando o dobro da frequência. Vocês podem ver isso através disso aqui, ó. Aqui está a nossa tensão de entrada, tá? Aqui, pessoal, é um ciclo. Eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui é um ciclo da tensão de entrada. Olhem aqui quantos ciclos que nós tivemos na potência. Qualquer uma das potências. Em corrente alternada, gente, a potência, ela pulsa sempre o dobro da tensão de entrada. Então, se vocês têm uma lâmpada incandescente que ela está trabalhando a 60 Hz, na verdade, a luz dela pulsa em 120. Inclusive, esses tempos eu vi um vídeo, da onde que foi? Eu acho que foi do Átila, que ele estava falando do flicker dos monitores, aí ele usou o exemplo da lâmpada incandescente e falou que a lâmpada incandescente, ela pisca em 60 Hz. Não, gente, a lâmpada incandescente está errado, a lâmpada incandescente ela não pisca em 60 Hz. Se a lâmpada incandescente está sendo alimentada por 60 Hz, ela vai piscar em 120 Hz. Se a lâmpada incandescente ela está sendo alimentada por 50 Hz, a potência dela pisca em 100 Hz. Porque é um valor alternado, né? É um valor alternado e é E aí dobra. Exato. Entendi. Exato. Eu vou botar aqui, para enxergar até melhor, eu vou botar aqui corrente vezes tensão aqui embaixo. Ó. Tu pode ver aqui, ó, Guilherme, quando a corrente sobe, a tensão também sobe. E no semiciclo negativo. Bom, tanto a tensão quanto a corrente também ficam negativas. É por isso que eu tenho uma potência positiva.
Por isso que cai por terra aquela imaginação que geralmente a gente tem quando está estudando corrente alternada. Mas, gente, se a tensão muda de sentido, então eu não vou ter potência? Sim, jovem Padawan, você vai ter potência, porque a corrente também muda de sentido. E potência é multiplicação de tensão e corrente. Se tensão e corrente são positivas, potência é positiva. Se tensão e corrente são negativas, potência é positiva. Entendido, gente? Acho que sim. Acho que sim, o desespero vem depois. Essa Se parte, fosse. na verdade, essa parte é mais de curiosidade mesmo. Então, vocês podem perguntar o que vocês tiverem de curiosidade, assim. Se caso a gente montasse um circuito específico, assim, para ele trabalhar numa frequência menor, tipo, seria visível as lâmpadas trabalhando, tipo, piscando, né? Porque a frequência que a gente tem, no caso, nos 60 Hz, que a gente trabalha aqui no, não sei, aqui na região aqui, pelo menos, é 60 Hz, né? Isso. Ela trabalha em 60, mas é só ela também dobra essa frequência Então, na lâmpada aqui? sim, Ou... a potência pulsa 2 vezes a frequência da rede. A potência, tá? Mas a tensão e a corrente, tu pode ver aqui, ó, que elas vão continuar belíssimas na frequência delas. Só vai dobrar a potência, então, daí, no caso. Isso, exatamente. Inclusive, ó, gente, a título de curiosidade também, existe um conceito chamado frequência de fusão do nosso olho humano. O que seria isso? Essa frequência de fusão diz que, a partir de 80 Hz, o nosso olho não enxerga mais o piscar da lâmpada, mas ele faz como se fosse uma média da luz dessa lâmpada. Então, se vocês tiverem uma lâmpada piscando em 60 Hz, vocês veriam o flicker dela. Vocês veriam essa lâmpada meio que piscando assim. Mas Lâmpadas assim, mais antigas é visível, né, Douglas? depende, só se ela tiver problema, Guilherme. As Ah, tá. fluorescentes antigas, quando elas tinham problema, tu via o piscar delas, mas só Sim. quando tinha problema. Porque a frequência de fusão é 80 Hz e as lâmpadas elas piscam em 120. Ah, Entendeu? entendi. Agora, se tu tivesse um gerador, por exemplo, que tocasse uma frequência de rede em 30 Hz, com toda certeza vocês veriam, claro, de uma forma um pouco sutil, mas vocês veriam o piscar dessa lâmpada. Então é a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, então. No caso, a tela do meu Note, ela trabalha em 60 Hz. Mas, porém, ela trabalha em 60 Hz, mas ela está emitindo ali uma visão a 120, no caso. Uhum. O que eu não vejo piscada aí. Seria isso? Não sei se seria isso. O que eu vejo da tela do Note, na verdade, é que ela atualiza os quadros dela a cada 60 Hz. É uma outra parada, então, né? Isso é outra coisa. A taxa de atualização do quadro. Oi? No caso da tela. No caso da tela, é a taxa de atualização da tela mesmo. Isso mesmo. Quanto melhor a taxa de atualização, digamos, mais rápido vocês veem as coisas. Tá? É por isso, gente, que dificilmente, é por isso que vocês não notariam uma diferença tão significativa no monitor acima de 120 FPS. Entende? Dificilmente o olho humano de vocês veria uma diferença muito significativa. Eu não sei até que taxa de atualização agora já estão os monitores. 240, se eu não me engano. Não, 240? 240 FPS, né? Se eu não me engano, sim. Uhum. Bom, então eu fiz uma analogia totalmente diferente. Não, mas é uma analogia interessante porque foi justamente num vídeo sobre monitor que o Átila fez essa analogia da lâmpada, essa analogia errada, inclusive. Ele diz que uma lâmpada que está ligada na tomada, ela pisca em 60 Hz. Não, ela não pisca em 60 Hz, ela pisca em 120. Tá? Beleza, gente. Todo esse blá 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 aqui, tá? Foi para chegar nessas conclusões que estão aqui, tá? No material de vocês. Dei uma lida, escrevi com muito carinho esse material, deu muito trabalho para escrever ele, inclusive, foram 8 páginas só de texto, mas é porque está bem explicadinho, tá?
Daí vocês me perguntam, tá, professor, e aí, aonde que eu vou usar essa equação da potência instantânea que a gente acabou de achar aqui? Bom, nós vamos estudar a potência ativa. O que é a potência ativa? A Douglas, gente pode chama repetir em corrente essa a última, potência ativa. tu pode repetir essa última parte, porque tu deu uma travadona legal. Tá, voltou ali? Voltou. Então, assim, ó, gente. Essa fórmula da potência instantânea que nós estamos vendo aqui, a gente vai utilizar ela onde? A gente vai utilizar para calcular a nossa primeira potência, que é a potência ativa. O que é a potência ativa? Potência ativa é a potência que realiza trabalho. Em suma, é isso. É a potência, por exemplo, que vai chegar lá no motor e vai realizar torque. É a potência que vai chegar na lâmpada e vai virar luz. É a potência que vai chegar na torradeira e vai virar calor. É toda a potência elétrica que vai virar alguma coisa. Como é que a gente calcula a potência ativa? Simples. A potência ativa, pessoal, nada mais é do que a média da potência. E para vocês calcularem a média de qualquer coisa, vocês pegam 1 sobre o período dessa coisa e aí vocês fazem a integral dela. Tá? Esse é o cálculo da potência. É o cálculo da média. Tá? Fazendo, gente, e colocando aqui dentro aquela equação enorme da potência instantânea, devo lembrar para vocês duas coisas. Primeiro, vai ter uma parte CC e vai ter uma parte CA. Tá? A parte, eu devo lembrar vocês também que a integral ela é uma operação matemática que ela só faz somas. Ela soma os valores da integral, da função que está dentro dela. Se eu estou somando os valores de uma função puramente senoidal ou puramente cossenoidal, eu vou ter zero. Isso aqui é uma soma que está dentro da integral. Eu posso separar isso em duas integrais. Devia ter feito isso aqui, inclusive, para ficar mais didático. Desculpem. Mas fica gravado aqui em vídeo que eu posso separar isso aqui em duas integrais. Eu vou ter a integral de cosseno de θv menos θi e vou ter a integral de cosseno de 2 ômega-t mais θv mais θi. A integral de cosseno, simplesmente, gente, no tempo, vai dar zero. Tá? Por quê? Porque esse cosseno está mudando conforme o meu limitador de integração, o meu operador de integração. E aí você pergunta assim para mim, mas professor, e isso aqui não está mudando com o tempo? Não, gente, esse cosseno aqui não está mudando com o tempo. Este cosseno aqui, ele é fixo. Ele é um valor fixo. Ou seja, dentro de uma integral, ele se comporta como uma... Não é uma constante? Exatamente. Dentro da integral, esse cosseno se comporta como uma constante. Por quê? Porque ele não está em função do tempo ou do ângulo aqui. Ele está simplesmente em função das defasagens de fase que estão definidas no circuito que nós estamos analisando, que são definidas pela impedância que a gente está analisando. Ah, professor, mas mudou a impedância. Bom, aí se faz outro cálculo. Tá? A gente faz o cálculo de potência em um circuito pré-definido. Daí o resultado de tudo isso aqui vai ser o quê? VRMS vezes IRMS vezes cosseno de θv menos θi. Ou seja, VRMS vezes IRMS vezes cosseno de θ, simplesmente. Tá? Porque a diferença entre θv e menos θi, a partir de agora, nós vamos chamar simplesmente de θ. E este θ, gente, a gente vai chamar ele de ângulo do fator de potência. Então, para vocês calcularem a potência ativa, vocês fazem tensão RMS vezes corrente RMS vezes cosseno de θv menos θi. Por isso, Matheus, inclusive, eu acho que tu tinha me questionado por que a gente não utiliza cálculos com valor de pico, que nem faz o sádico. Que a gente sempre iniciou os cálculos nessa cadeira com valores RMS, porque quando chega na parte da potência, é o valor RMS que a gente usa. Tá entendido aqui, gente? Sim. Acho que sim. Esse θ aqui, gente, que é a diferença da tensão menos a corrente, eu devo lembrar para vocês que não é a primeira vez que vocês estão vendo. Quando vocês calculavam a impedância, vocês dividiam a tensão pela corrente. Tá? Ou seja, o ângulo da impedância também era θv menos θi.
que eu quero dizer com isso? Que ângulo da impedância é igual ao ângulo do fator de potência. Tá? Lembrando que a potência ativa ela é medida em watts, que é a mesma unidade que vocês utilizavam lá em circuitos 1. Ok? E vamos lembrar algumas coisas aqui. Putz, eu tenho que corrigir esse PDF depois que a corrente arremessa ela ficou com um valor aqui maior. Em um circuito puramente resistivo, a potência ativa ela vai ser simplesmente VRMS vezes IRMS, porque não existe defasagem de fase. Já em circuitos puramente indutivos e capacitivos, a potência ativa vai ser zero, porque cosseno de 90 vai ser zero e cosseno de menos 90 vai ser zero. O que significa isso? Indutor e capacitor não geram potência ativa. Indutor e capacitor apenas armazenam e devolvem energia. Armazenam e devolvem energia. Tá? Eles não realizam trabalho. Eles auxiliam no trabalho, mas eles diretamente não realizam trabalho. Contudo, gente, essa potência que vai e volta desses condutores, desses elementos, ela ocupa espaço. E a gente precisa quantificar essa potência. Para quantificar essa potência, nós lançamos mão de um outro elemento, de uma outra potência chamada potência reativa. A potência reativa, gente, nada mais é do que a tensão RMS vezes a corrente RMS vezes seno de θV menos θI. Tá? Ou seja, se para a potência ativa eu usava o cosseno, para a potência reativa eu vou usar seno. E a potência reativa, gente, ela é medida em volt-ampere reativo, ou VAR. Por que eu mudei a unidade se continua sendo tensão por corrente? Porque quando alguém me apresentar, por exemplo, esse elemento consome 20 kVAR. Opa, eu sei que esse elemento é um indutor e um capacitor. A pessoa já me adianta de antemão que tipo de potência que eu estou trabalhando. Vamos lá. Em um circuito puramente resistivo, gente, a potência reativa vai ser 0 VAR. Por quê? Porque o resistor não armazena energia. Então, o seno de zero, que é a defasagem entre tensão e corrente do resistor, vai ser zero. Em um circuito puramente indutivo, seno de 90 graus vai ser 1. Então, eu tenho que a potência reativa do indutor vai ser a tensão RMS vezes a corrente RMS dele. Tá? Já no circuito puramente capacitivo, o seno de menos 90 graus é menos 1. Então, a potência reativa do capacitor vai ser uma potência reativa negativa. Entenderam essa parte, gente? Sim, entendi. Eu lembro que ano passado, eu acho que foi o William que fez uma analogia sobre a potência ativa e reativa com um copo de cerveja, né? Talvez fique mais fácil, ou sei lá, se vai enrolar um pouco mais. Tá, sim. Quando chegar ali em potência aparente, eu lembro. Sim, agora tá. Desculpa. É mais à frente É ainda. isso aí mesmo. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que pela primeira vez aqui vocês estão vendo o conceito de potência negativa aqui, tá? O que quer dizer isso? Gente, pense aqui comigo. Digamos que vocês peguem em um circuito um indutor que tenha a mesma potência reativa que um capacitor. Essas potências reativas vão se anular? Podem chutar. Pode repetir a pergunta, professor? Digamos que vocês têm um circuito que tem um resistor, um indutor e um capacitor, tá? Sim. E aí o indutor tem a mesma potência reativa do resistor. Eles vão anular um ao outro? Sim. Sim. Para o que está observando essa potência, não vejo indutor e capacitor. Eles se anulam.
Não é a primeira vez que vocês estão escutando isso, meus alunos. Lembram lá na impedância? Como é que era a impedância do indutor? Do indutor. Oi. Só olhando agora. É que um tá defasando o É, sinal de corrente e é. o outro tá aumentando a fase, né? Exato. Um positivo e negativo, na real. Exato. Pegando, eu fico... Lembrem o seguinte, ó, gente. Lembrem o seguinte. O indutor, lá, a impedância dele era J ômega L. E a impedância do capacitor é menos J ômega L. Isso. Se vocês têm dificuldade um pouco para entender a impotência, lembre-se da impedância, que o comportamento vai ser o mesmo. Ou observem aqui a simulação, ó. Podem ver aqui, ó, gente. Enquanto o capacitor está absorvendo potência, o indutor está fornecendo. Então, se eu tenho dois elementos que fornecem e absorvem a mesma quantidade de potência, que vale dizer que não é o caso deste circuito, apesar de parecer, mas digamos que eu tenha que eles absorvem a mesma quantidade de potência, a minha fonte não vê. Claro, isso depois que já passou o regime transitório, obviamente, né? Tá? Vale ressaltar, pessoal, é muito comum de representar a potência reativa do capacitor com um negativo ou de representar a potência reativa do capacitor colocando um C do lado. É muito comum representar a potência reativa do indutor com um positivo ou colocando um L aqui do lado. Tá? Os dois são representações bastante comuns. Até aqui tá tudo bem. Tranquilo. Vamos para a parte mais importante, que é a parte do quê? Do copo de cerveja do Guilherme. Vamos falar de potência complexa. A potência complexa, gente, é a cereja do bolo das potências. Tá? Tu tem a potência ativa, tu tem a potência reativa. A potência ativa, ela é gerada basicamente pelo resistor, por isso que ela é a mesma unidade que vocês viam lá em circuitos 1. Já a potência reativa, ela é determinada pelos elementos reativos, como indutores e capacitores. Tá? Lá na impedância, para a gente unir esses dois conceitos na impedância, a gente verificou que a parte real ficava com o resistor e a parte imaginária ficava com os elementos reativos. Aqui na potência, não será diferente. Nós temos aqui que a potência aparente, que seria como se fosse a potência total desse meu circuito, uma maneira de dizer, ela é formada de uma parte real e de uma parte imaginária, onde a parte real é minha potência reativa e a minha parte imaginária é a potência reativa. Corrigindo, a parte real é a potência ativa e a parte imaginária é a potência reativa. Isso, falei besteira, muito obrigado. Depois eu também pensei, será que eu falei certo? Mas é isso, tá? Então, a maneira como você encontra essa potência aparente vai ser igual à maneira como você encontrava a impedância. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês de algumas coisas. Vocês perceberam que essa minha potência aparente está em negrito aqui? Sim. Quando eu coloco ela em negrito, gente, quer dizer que isso aqui é um valor com módulo e ângulo. Ou seja, quer dizer que isso aqui é um número complexo. Um fasor, no caso. Um fasor. Tá? Ok? Tá. Tem outras formas também de você encontrar essa potência complexa, que seria a potência que vai dizer todas as potências. Você pode pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Vejam que tanto tensão quanto corrente são fasores. Então, a tensão tem que estar acompanhada de módulo e de ângulo, bem como a corrente. Mas a corrente aqui em cima ela tem um asterisco. O que é esse asterisco? Seria a parte... para identificar a parte reativa ou ativa? Não. Esse asterisco, Guilherme, ele é o que a gente chama em números complexos de conjugado.
Tá? O que seria esse... você se lembra o que seria o conjugado complexo de um número complexo? O conjugado de um número complexo? Ah, não lembro muito bem. Eu ouvi falar, já aprendi, mas faz tempo, não lembro. Gente, conjugado de um número complexo é uma coisa muito simples, tá? Digamos que vocês têm uma corrente, seja... Né? É Hã? a parte de baixo do número, né? O oposto dele, no caso. É o oposto dele. Mais ou menos. Eu vou trocar em miúdos muito simples. Digamos que a corrente de vocês seja um módulo com ângulo θi. O conjugado complexo dela vai ser esse mesmo módulo menos θi. Ou seja, tu só troca o sinal do ângulo. Ou se tu tiver em coordenadas retangulares, tu só troca o sinal da parte imaginária. É isso. Entendi. Tá? Por que a gente faz isso? Eu mostro para vocês. Porque olha só, pessoal, vamos dar um zoom aqui. Se a gente multiplicasse tensão e tensão e corrente estivessem em coordenadas polares, a gente multiplica os módulos, lembrando que esse tracinho aqui quer dizer módulo, tá? A gente multiplica os módulos e soma os ângulos. Qual é o problema de somar os ângulos? Ficaria θv mais θi. E a gente já viu aqui em cima, gente, que potência, na verdade, é θv menos θi. Então, para manter essa relação de menos, eu ponho esse asterisco aqui, que é o conjugado complexo. Então, eu vou ter θv, eu vou ter módulo da tensão vezes módulo da corrente, ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Porque esse menos, por causa desse conjugado complexo. É só isso que o conjugado complexo faz. Tá? Ou seja, a potência aparente, gente, vai ser tensão RMS vezes corrente RMS vezes o ângulo do fator de potência. Ou, simplesmente, vocês podem pegar o fasor da tensão e multiplicar pelo fasor do conjugado complexo da corrente. Também existem outras formas. Vocês podem pegar o fasor da corrente, elevar ao quadrado e multiplicar pela impedância. Ou vocês podem pegar... Opa. Tá errado aqui, ó, tá, gente? Aqui tem que ser RMS e aqui tem que ser RMS. Eu vou ter que corrigir isso aqui depois, tá? Esse aqui é corrente RMS ao quadrado, isso aqui é tensão RMS ao quadrado. Vocês podem pegar a corrente RMS, eu vou corrigir isso aqui depois, e multiplicar pela impedância. Aqui a impedância, sim, é um número complexo. Vocês podem pegar o valor da tensão RMS ao quadrado e dividir pelo complexo conjugado da impedância. Tá? E aí vocês vão achar essa potência complexa. O bom de vocês acharem a potência complexa, gente, é que se vocês converterem o valor dela para coordenadas retangulares, vocês já vão ter quem é a potência ativa e quem é a potência reativa do circuito de vocês. Tranquilo até aí? Tranquilo. Seria a parte mais completa de representar a potência, no caso. Exatamente. A potência complexa, gente, ela é medida em volt-ampere, tá? Por que em volt-ampere? Para diferenciar ela da potência ativa e da potência reativa, tá? Vocês podem perceber aqui, gente, ó, que a potência complexa, ela é composta por um módulo, que é a tensão RMS vezes a corrente RMS, e o ângulo. Tá? Só que muitas vezes, gente, na análise de circuitos, não nos interessa saber esse ângulo. Muitas vezes só nos interessa saber quanto que é VRMS vezes IRMS, porque ele nos dá essa ideia mais geral da potência que está circulando no circuito. Isso aqui, vocês sabem bem, é o módulo da potência aparente complexa. Então, este módulo da potência aparente complexa é o que a gente chama de simplesmente potência aparente. Tá? Ou seja, VRMS vezes IRMS. Eu vou colocar isso aqui num quadro para vocês, para ficar mais claro agora essas três potências, tá?
Enviar. Aí, a potência aparente. Não vai dar. Peraí. Vamos lá. Conceito mais geral, gente. Potência aparente. Conceito mais específico. Potência reativa. Vocês estão conseguindo enxergar o que está acontecendo aqui? Vocês estão conseguindo notar uma semelhança entre essas potências? A potência... Seria do sinal, pelo sinal estar em RMS. Né? Nossa. Isso. Vocês podem ver, ó, que a potência reativa, ela nada mais é do que a potência aparente multiplicada por C. A potência ativa nada mais é do que a potência aparente multiplicada pelo cosseno. Tá? Ou seja, tanto a potência ativa quanto a potência reativa, elas fazem parte de algo maior, que é essa potência aparente. Tá? Pode acontecer de num circuito eu ter apenas potência ativa? Pode. Pode acontecer de um circuito eu ter apenas potência reativa? Pode também. Douglas, me tira uma dúvida rapidinho. Não. Volta ali naquele... essa potência reativa, no caso, é o P ali, né? Certo? A potência ativa é P. Oi? A potência ativa é P. Tá. Isso entraria... Essa parte do cosseno e do seno entraria naquela vez que tu me explicou lá nas impedâncias, quando a gente ganha na forma, tipo, uma tensão na forma temporal, no caso, que daí vai ter lá valores, seno e cosseno, tipo... Não entra nesse que daí tu bota lá 90 mais o valor que tem lá? Não, porque lá, Guilherme, era assim, ó. O que acontecia? Às vezes eu dava para vocês uma função cossenoidal da tensão de entrada e vocês tinham que passar ela para a função senoidal. Ah, tá. Entendi. Tá, isso. Isso aqui, Guilherme, na verdade, entra em relações trigonométricas. Tá? A relação entre potência aparente, potência ativa e potência reativa é a relação do triângulo de potências. A potência aparente é como se fosse a hipotenusa. A potência ativa é a parte de baixo, a parte real. E a potência reativa é a parte imaginária. É a mesma coisa que a relação do triângulo de impedâncias. Tá? Vamos ver. Tem uma outra parte aqui no conteúdo, que é a conservação da potência em corrente alternada. Isso aqui é bem simples de entender, tá, gente? Isso aqui quer dizer o seguinte. Se os elementos estiverem em paralelo ou se os elementos estiverem em série, não interessa. Vocês podem somar as potências complexas deles. Tá? Eu acho que vocês viram isso lá em circuitos 1, né? Não sei se vocês se lembram. Pode repetir, Douglas, o que era isso? Eu acho, isso tu sabe, Guilherme, que eu lembro que tu uma vez conversou isso comigo. Potência, se tu soma elas, tu pode estar em paralelo ou pode estar em série, tu sempre vai somar essas potências.
Sim. Tá? E aqui em corrente alternada não é muito diferente. O único cuidado que eu quero que vocês tenham é o seguinte: vocês podem somar potências ativas, vocês podem somar potências reativas, vocês podem somar potências complexas, mas tem uma potência que vocês não podem somar diretamente, que é a potência aparente. Por quê? Porque a potência aparente nada mais é do que uma potência complexa capada. Ou seja, ela é a potência complexa sem o ângulo. Tá? Então, ela é uma informação incompleta quando vocês vão ter que somar potências. A potência aparente não seria no final a resposta, tipo, da ativa e reativa? Sim, sim. Então, tipo, não tem como ela. Só se tu tiver outra potência aparente pra somar, no caso. É como se tu tiver Não, somado dois circuitos, não seria? não. A potência aparente, ela é o módulo da potência complexa. Que nem aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para ti. A potência complexa, ela é o quê? VRMS vezes IRMS com o ângulo do fator de potência. Tá? Entendi. Só que esta partezinha aqui, ó, a gente costuma empregar ela muito mais. Por quê? Por exemplo, se tu for ver a especificação de um transformador, eles vão dizer, 50 kVA. Eles vão falar desta partezinha aqui. Porque não interessa para eles o quanto de potência ativa e o quanto de potência reativa que tem, que é o que vai dar isso, vai ser o ângulo. Interessa esse montante total. Este montante total a gente chama de potência aparente. Entendi. Tá? E potência complexa é informação maior. É a potência aparente e o ângulo do fator de potência. Tá? Então, dentro de circuitos, para o cálculo dar certo, vocês podem somar potências ativas com potências ativas. Vocês podem somar potências reativas com potências reativas. Vocês podem somar potências complexas com potências complexas. Mas vocês não podem somar potências aparentes diretamente, porque potência aparente é um dado incompleto. Potência aparente, para poder ser somada no circuito, tem que vir a ser acompanhada com o ângulo de fator de potência. Isso está claro aqui, ó, nessas observações que eu coloquei aqui embaixo, tá? Depois vocês podem revisar isso ali, ok? Um outro conceito que a gente também aborda quando a gente trabalha com potência é o chamado fator de potência. Fator de potência é algo muito simples de entender, gente. É a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Ou seja, P dividido por S. É isso. Nada mais do que isso. Se eu tiver um fator de potência igual a 1, o que isso significa, gente? Significa que ele é igual a 1. Muito boa conclusão. Se eu tiver um fator de potência igual a 1, gente, quer dizer que a minha potência ativa é igual à minha potência aparente. Ou seja, quer dizer que não existe potência reativa circulando no meu circuito. Quando o meu fator de potência começa a baixar do valor 1, isso significa que está começando a circular a potência reativa no meu sistema. Eu não quero isso. Por que eu não quero isso? Porque a potência reativa, ela acumula espaço, gente, nos meus condutores. Espaço esse que poderia estar sendo acumulado pela potência ativa, que é a potência que realiza trabalho. Tá? E eu não quero isso. As concessionárias de energia também não querem isso. Porque elas teriam que superdimensionar os condutores delas simplesmente para carregar essa potência reativa. Daí vocês podem estar se perguntando, mas Douglas, tu não falou que a potência reativa ela é inerente do funcionamento das máquinas? Não precisa existir essa potência reativa para que elas funcionem? Precisa. Mas eu posso limitar aonde essa potência reativa vai circular. Como assim? Digamos que eu tenho aqui uma carga indutiva, que é este caso aqui.
E essa carga indutiva, como tem um indutor, ela trabalha com potência reativa. Então eu tenho potência indo, potência voltando. Potência indo, potência voltando. E essa potência que vai e volta, ela não está realizando um trabalho, ela não simplesmente vai e volta, porque é isso que a potência reativa faz. Ela vai e ela volta. Agora, se eu posicionar, pessoal, um capacitor do lado do meu indutor, em paralelo com ele, e eu dimensionar este capacitor para que ele absorva, ou para que ele trabalhe com o mesmo nível de potência reativa com esse indutor, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir fazer com que a minha fonte não veja que eu tenho um elemento indutivo e capacitivo aqui, porque o capacitor e o indutor, eles meio que se anulam com relação à potência. E aí, a minha potência reativa vai ser trocada simplesmente entre capacitor e indutor. Capacitor e indutor. Enquanto um carrega, outro descarrega. Enquanto um carrega, outro descarrega. E aí eu limito a circulação da potência reativa aqui. E ela não troca mais com a minha fonte. Este processo, gente, é o tão conhecido e o tão falado correção do fator de potência. Ou seja, eu coloco um capacitor para eu tentar aumentar o fator de potência do meu circuito. Como é que eu aumento o fator de potência do meu circuito? Diminuindo a potência reativa dele. Como é que eu diminuo a potência reativa em um circuito indutivo? Colocando capacitor. Entenderam essa parte aqui, gente? Sim, tu vai usar, no caso, se for um motor, sei lá, alguma coisa assim, tu vai ter que usar capacitores para poder compensar Essa essa potência reativa. para não sobrecarregar a rede, no caso. Exato. Título de curiosidade, gente. Em nós, como consumidores residenciais, a gente não tem que se preocupar, ou não tinha que se preocupar com o fator de potência. Mas consumidores industriais, grandes fábricas, têm que se preocupar. Se essas grandes fábricas, gente, elas absorvem da rede uma energia com fator de potência abaixo de 0,92, a concessionária faz o quê? Ela aplica multas. Como é que a concessionária sabe que eles estão drenando, ou que a carga deles está com fator de potência abaixo de 0,92? Eles têm um medidor que mede tensão e corrente. Ó, que novidade. A questão é que esse medidor, ele também mede o ângulo da tensão e o ângulo da corrente. Ele vê a defasagem entre a tensão e a corrente. E com essa defasagem, ele tem o ângulo do fator de potência. Com o ângulo do fator de potência, ele consegue calcular o fator de potência. E se a concessionária vê que o fator de potência está abaixo das normas que ela estipula, eles podem aplicar uma multa. E a multa é bem salgada. Então, o que as empresas fazem? Elas põem bancos de capacitores na entrada da empresa para corrigir esse fator de potência. Entenderam, gente? Sim. Nenhuma curiosidade, nenhuma pergunta, assim? Qual que é a... Peraí, só deixa eu arrumar meu microfone aqui um pouquinho. Uhum. No caso, assim, tipo, existe uma tolerância quanto a esse fator de potência? Hein? Existe. Quanto tu pode perder, assim? Se eu não me engano, é 0,92. Acima de 0,92 está ótimo. Tá? Agora, abaixo de 0,92, eles começam a aplicar multa. O teu fator de potência não precisa ser 1 na entrada. Tu até pode deixar com 1. É difícil, mas tu pode, tá? Só que não se faz isso geralmente. Colocando o fator de potência acima de 0,92 na entrada, tá ótimo. E o professor, tipo, eletrodoméstico, coisa
para consumo, assim, que a gente compra produto, já vem já compensa tudo isso, né, no caso. E, tipo, se tu compra, sei lá, alguma coisa de um outro país, no caso, existe, assim, tipo, alguma lei diferente quanto a isso, sei lá. Basicamente, simplificando para vocês, as normas brasileiras elas são mais relaxadas com relação à questão do fator de potência, tá? Principalmente no que diz respeito a utilidades domésticas. Eu lembro até hoje que eu estava projetando, agora eu não posso dizer especificamente que máquina que era, mas era uma máquina para uma determinada empresa na cidade de Ijuí, e eu coloquei na entrada um circuito de correção do fator de potência para essa máquina, que deixava a corrente de entrada lisa, bonitinha. Apresentei o circuito todo da máquina, foi muito elogiado, mas quando chegou na parte ali de custos, um dos engenheiros falou: tira aquele circuito de correção do fator de potência. Bah. Por quê? Mas esse circuito é importante, a qualidade da corrente vai ficar boa na entrada. E ele, sim, eu sei, mas no Brasil nós não temos normas para isso. Então não tem por que a gente acrescentar um custo na máquina que o cliente não vai sentir. Bah. Vocês entenderam a importância das normas? As normas, elas colocam em obrigação os fabricantes para eles colocarem itens que melhoram a qualidade dos equipamentos, que muitas vezes o consumidor não percebe, mas que quando esses equipamentos são utilizados em conjunto, isso impacta na qualidade da energia drenada da rede. Verifiquem, pessoal, as lâmpadas fluorescentes mais antigas de vocês. Elas vão ter fator de potência 0,5. Até algumas lâmpadas LED, hoje em dia, elas têm fator de potência 0,5. Como é que vocês veem o fator de potência? Peguem a lâmpada e olhem ali, FP ou PF, Power Factor, em inglês ali. Deem uma olhadinha que vocês vão ver o fator de potência delas. Todo equipamento tem isso. Todo equipamento que trabalha com corrente alternada, no caso. Comecem a reparar isso. Mas todas essas lâmpadas LED, assim, tipo, as mais baratinhas, assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera só um pouquinho. Eu acho que eu tenho algumas lâmpadas aqui. Só um pouquinho, gente. Sim, até as mais... Principalmente as mais baratinhas. Deixa eu ver Sim. aqui. Ah, mas e, tipo, se tu tem tem na tua rede doméstica ali, uma Aqui, ó. fiação meio velha já, e aí um monte de lâmpada LED. Não pode ocorrer aquecimento, alguma coisa assim. Potência muito baixa. Ah, Olhem só essa lâmpada aqui, ó. Não sei se uns vocês 9 watts, eu acho que cada lâmpada, por aí, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, que tá escrito fator de potência. 0,5. Maior do que 0,5, exatamente. Ah, sim. Essa informação vem nas lâmpadas aqui, gente. Deixa eu ver se essa aqui tem... Ah, essa aqui, ela tá dizendo aqui, ó, também a potência dela, 25 o quê? Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá meio pequeno aqui o vídeo. 5 com ângulo de menos 45? Não, é aqui em cima, ó. É que tá difícil de ver por causa da luz aqui. Deixa eu ver se aqui embaixo da janela não é melhor de enxergar. Acho que agora ficou melhor. 25 o que ali nela? 25 watts. Isso. 25 watts é o quê? Potência ativa, reativa ou aparente? Ativa? Ativa. Ou seja, essa lâmpada está drenando 25 watts da rede. Se vocês forem fazer o cálculo de quanto que ela gasta, vocês sempre fazem em função da potência ativa. Porque o que a concessionária cobra de vocês é potência ativa. Potência reativa é uma potência que vai e volta, entendeu? Então a concessionária não cobra isso de vocês. Em indústrias, a concessionária cobra a potência reativa, sim, mas ela cobra na forma de multa. Se tu passar de um determinado limite de potência reativa, tu vai ser multado. Esse limite é dado por quem?
Pelo fator de potência. Quanto mais baixo o fator de potência, significa que mais potência reativa está circulando na rede. E a concessionária não quer isso. Tá, explicando melhor então essa parte da reativa, Douglas, que vai e volta, é como se ela não é uma potência que ela não é usada, ela volta para a rede, então seria isso? Exatamente. Ou o que é usado, aí tipo, o que é pego da rede e não é usado é devolvido, então, por isso que não é cobrado. No caso, Exatamente. e aí empresas que daí passam disso, não volta para a rede, né? Ou voltaria para volta? Mas por que eles tomariam multa então? Porque a multa, porque essa energia, Guilherme, que vai e volta, ela ocupa espaço na rede. Aí pode gerar uma sobrecarga, então. Exatamente. Se não houvesse normas que dissessem o quanto de fator de potência que tu poderia ocupar na rede, a rede ela teria que ter condutores muito maiores do que ela tem hoje em dia, só por causa dessa potência reativa. Por que não se faz isso? Porque aumentaria os custos de forma muito absurda. É mais fácil e mais lucrativo, obviamente, e faz mais sentido para as concessionárias passarem a responsabilidade da potência reativa para as indústrias, ao dizerem assim, gente, pelo amor de Deus, sejam um pouquinho conscientes, põe um capacitor ali na entrada para essa potência reativa não ficar indo e voltando na minha rede. E aí, para não causar mais gastos, eles vão lá e tacam multa. Claro, e aí as empresas que se ferram. Então por isso, tipo, as casas não é uma potência grande que volta, então por isso que não é cobrado. E aí, como as empresas absorvem muita potência ativa, para voltar vai ser uma quantidade enorme também, né? Então. Raciocínio ótimo, Guilherme. Exatamente isso. Se vocês forem ver quem gasta mais energia, geralmente são as indústrias. Então, o impacto da potência reativa é muito maior nas indústrias. Outra coisa, as indústrias, elas geralmente também têm cargas indutivas. Motor, fornos de indução, são tudo cargas indutivas. Então, a correção do fator de potência para uma indústria é muito fácil. É botar um capacitor na entrada. Tá? É muito fácil. Digamos, tecnicamente é fácil, entende? E no caso aparente, a potência aparente, então seria a luz ligando só, então. Não seria isso? A potência aparente? A potência aparente, Guilherme, ela é uma mistura da potência ativa com a potência reativa. Tá? É isso. Eu tô meio boiando ainda naquela analogia da cerveja que o William fez no ano passado, tu entende? Porque ele mostrou a ativa, que no caso é o líquido, a reativa, que é a espuma, e aí a aparente é o que a gente vê o todo, né? Isso. E aí eu tô fazendo analogia como se fosse, ó, a luz consome 25 watts, a lâmpada que é ativa, a reativa é o que não é consumido e volta para a rede, e a aparente é o que eu tô vendo, no caso, é a potência que tá saindo. A aparente é a soma das duas. Porque para um transformador, não tem diferença se é potência ativa ou se é potência reativa. O que o transformador vê? Uma corrente indo e voltando. Mas parte dessa corrente vai virar realmente trabalho, parte dessa corrente vai ser simplesmente o fluxo de energia que vai e volta. Uma hora o indutor carrega, noutra hora o indutor descarrega. Numa hora o indutor carrega, outra hora o indutor descarrega. E essa carga e essa descarga, elas ocupam espaço na rede. Então foi essa parte que eu entendi errado no ano passado, então. Não, tu entendeu muito bem. O líquido da cerveja é o que vai realizar trabalho em nosso corpo. A espuma é o que atrapalha. Mas o copo de vocês tem que comportar as duas coisas, entendeu? Porque senão transborda aí da caca. É a mesma coisa que daí aí a gente volta no exemplo da indústria, né? Se fosse a potência reativa e passasse por cima, ia dar caca, então automaticamente. Exatamente, o transformador ia parar de funcionar, os condutores iam superaquecer e aí ia ser uma caca generalizada. Entendi. Tá? Gente, eu vou ter que estar indo agora, que eu tenho um compromisso agora às 9h30, mas eu vou pedir para vocês darem mais uma lida ali, que existe um cálculo de como que vocês vão calcular esse capacitor, analisem,
estudem isso, tá? E façam os exercícios da lista que já tá ali no Moodle, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham a mais, me chamem ali no WhatsApp, ou a gente pode até fazer uma aula adicional se vocês quiserem, tá bom? Beleza. Um abraço, Douglas. Valeu. Essa parte Beleza. é mais simples, tá, gente? Tem uma boa estudada nela, que ela não é complicada, não, tá? É mais trigonometria ali, né? É mais trigonometria, exatamente, tá? Valeu pela presença de vocês, gente, e nos vemos semana que vem, tá? Ou antes, se quiser. Até mais. Abraço. Até mais.